Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Conherp 2, o Conherp, que é o Conselho de Profissionais de Relações Públicas do Paraná e de São Paulo. É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira que a gente está aqui às 18 horas, falando de assuntos relevantes e referentes à área de comunicação. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, que é um tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema muito caro na atualidade, onde os dados têm se tornado um grande ativo, não só das empresas de marketing, não só para a questão de vendas, mas também para todas as políticas públicas. A gente tem falado muito em políticas baseadas em evidência, o Big Data, mas dentro disso a gente precisa entender como ser o responsável, ou melhor, como as empresas são responsáveis por esses dados. Existe uma Lei Geral da Proteção de Dados, que é a famosa LGPD, e nós vamos falar hoje com o professor, o advogado, Júlio Santana, sobre como o mercado de relações públicas e a nossa profissão precisa dialogar com a Lei Geral de Proteção de Dados e estar por dentro e entender melhor essa lei para a gente ter uma profissão, ou melhor, para a gente ter um trabalho ainda mais profícuo. Olha que bonito, eu vou receber um advogado aqui, falei profícuo. Então vamos lá, já que o professor Júlio está entrando aqui, professor, estou aguardando você, professor, doutor, né, de advogado. Um oi aqui para a Janaína Jardim, um oi aqui para o Ricardo de Sales, que esteve com a gente na aula passada. Ele é o Ricardo Sales do bem, né, Ricardo? Cláudio Ramos, 55, abraço. Lele Bahia, boa noite. Lele Bahia, você tá na Bahia, Lele, ou é o seu sobrenome? Se for, fala quantos 14 graus estão aí que vocês estão achando que tá frio. Isabela Gabriel, senhorita Cenobita, todo mundo entrando aqui. Pedro Praprese, quem mais? Roselane Reis, bem-vinda. Estou só aguardando aqui o professor, o advogado, pós-graduado em Direito Digital e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco, a famosa OS, para a gente bater esse papo. Tá bom? Chamem seus amigos, mandem um aviãozinho, um tema novo, um tema que já está aí há um tempo, mas que a gente está discutindo agora. Melhor, a gente está aprendendo mais sobre ele esse ano, já que a Lei Geral começou a funcionar a partir de agosto do ano passado, bem no meio da pandemia, era quando ela tinha que estar funcionando. Na verdade, ela começou em março, acho que o professor vai falar sobre isso. A Bahia não está na Bahia, Bahia é sobrenome. Mas sorria, você está na Bahia. Nós estamos aqui em São Paulo, num frio de 12 graus, mas que bom. Quem mais tem para entrar aqui? Carolina, por favor, acha o professor aí que estamos aguardando ele. Coloquem aqui também nos comentários das cidades, de onde vocês estão falando, quais são as universidades, para a gente mandar um glorioso abraço aqui. Eu estou aqui substituindo a nossa presidente Marilisa Bertolin, que essa semana ela está fazendo um curso, então eu assumi a apresentação desta live de hoje. Tá bom? Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, nosso LinkedIn, o nosso Instagram, tá na hora. Eu acho que a gente chegou a 5.000 pessoas no Instagram, é isso? Preciso olhar depois. Oi, Célia Padreca, falando direto de Campinas. A professora Célia, a professora Carla Testa, audiência qualificada aqui mais uma vez. E aguardando o nosso convidado. Uni Santana, tudo bem, Uni Santana? Cadê você, professor Júlio? Ainda não apareceu para mim aqui, não. Vamos lá, mais uns minutinhos, acho que o professor está entrando. Nós vamos falar hoje sobre proteção de dados e os profissionais de relações públicas. Vamos abordar um pouquinho sobre o impacto da LGPD no nosso cotidiano de RP, né? Nós que fazemos campanha, temos comunicação interna com os nossos colaboradores,
às vezes fazemos pesquisa, então temos essa captação de dados. Hoje as ferramentas tecnológicas nos ajudaram muito a facilitar a captação desses dados, né? A gente tem landing pages, além de a gente tem preenchimento de formulários do Google e outro tipo. Olha lá, advogado Júlio entrou, vou acenar para ele. Oi, advogado, tudo bem? Lembrando tudo bem? Lembrando dessa nossa parceria com a Colis, né? A professora Carla Testa aqui que falou que ele estava chegando. A gente já já tivemos outras lives, já ele vai poder falar um pouquinho mais sobre o que é isso. E aí aqui falando como o RP pode usar as mudanças propostas pela LGPD. Agora sim, transmitir. Por favor, chamem mais pessoas, mandem para o pessoal da área de direito. Eu convidei vários amigos meus da área de direito para estarem aqui com a gente. Vamos lá, professor, quando já tá me ouvindo? Opa, Acho que eu tô te ouvindo também. tudo bem? Opa, tudo Olha que bom? mancada. Eu achei que você ia me chamar, mas eu tenho que entrar e pedir para participar. Olha só, É, eu você tô tinha que aqui no entrar, mas grupo aqui. tranquilo. Não começou? É você que tem Perdão, viu? que. Não, qualquer um pode É, solicitar, mas o ideal é que o convidado esteja visualizando e aí ele aham, dá um tchauzinho e a gente tá aí. Mas é assim mesmo, estamos maravilha, conectados, aproveitando maravilha. para esquentar aí. Você vai tomar um chazinho? Não, aqui eu tô tomando, cadê? Oh, fica à vontade. Uma aguinha para a gente poder bater um papo. Bater um papo. Bem-vindo, doutor Júlio Santana. Eu tava te chamando de professor, você dá aula também, não? Dou aula Ah, então também, dou aula em professor cursos. tá aí. Então deixa eu apresentar, você é Maravilha. advogado, pós-graduado em Direito Digital e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Osasco. Antes de você entrar, eu falei aqui também conhecida Ah, como sim. OS, Grande Osasco, nossa vizinha, que inclusive eu li algumas matérias recentemente, Osasco tem se tornado um polo de atração das empresas de tecnologia, né? O Mercado Livre já está aí, para quem é aqui de São Paulo, para quem não é de São Paulo, importante falar, professor, que muita gente está aqui não é de São Paulo. Osasco é uma cidade ao lado de São Paulo, né? Você vai para um lado é Guarulhos, para o outro lado é Osasco, que é a divisa, nossa divisa aqui, para o outro lado tem o ABC, mas aqui Osasco é um pouquinho, para quem vem do interior de São Paulo, é a cidade um pouco antes da nossa capital paulista, e ela tem se tornado um grande polo de atração de empresas de tecnologia. Então tá lá o iFood, tá lá o Mercado Livre, recentemente a Uber disse que vai implementar o campus lá, e essa semana tivemos uma notícia de outra dessas techs que estão indo para Osasco. Então, depois, se o senhor quiser falar um pouquinho dessa lei de inovação, acho que o senhor deve ter participado em algum momento sabendo sobre ela, enquanto isso também pode ser interessante. Então, nós vamos falar hoje sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e mais uma vez agradecer por estar aqui com a gente no Conherp, né? Profissionais de relações públicas têm feito vários trabalhos relacionados a direito. Eu tenho algumas amigas que atuam em grandes escritórios. Os escritórios têm entendido também como é que trabalhar a sua marca, a sua reputação, e eu acho Uhum. que a gente precisa estar realmente mais próximo do direito, e isso tem acontecido. Parte disso é não Uhum. só da gente falar especificamente da LGPD, mas também estar próximo agora nesse momento. Então, obrigado mais uma vez e fica à vontade, professor. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês do Conrep, segunda região. É um prazer. A Luísa eu não conhecia. Vamos nos conhecer aqui hoje nesse Claro. bate-papo, né, Luísa? E quanto à importância dos profissionais de relações públicas, né, realmente, todas as áreas podem se beneficiar, né, de um profissional com essa competência, né? Principalmente os escritórios de advocacia, né, para justamente e principalmente por conta de certas restrições que existem quanto a, a possibilidade dos escritórios prospectarem, né, novos clientes, criarem novas relações, isso tudo tem uma série de regras aí do Código de Ética da OAB, né, que aí o profissional de relações públicas
tira isso de letra, consegue mapear, né, consegue apoiar os escritórios para poderem alcançar o seu público, né, e oferecer os seus serviços da forma que é mais correta, né? Legal, Júlio. Vamos falar E disso mais pra frente, porque essa semana, se eu não me engano, saiu uma notícia dizendo relacionado ao marketing do jurídico, né? Que vocês vão poder fazer um pouco uhum, mais de propaganda. Eu não li, confesso que eu não li tudo, mas uhum. eu sempre discuti isso com alguns amigos e confesso, uma vez eu estava falando, falei, gente, o que vocês têm tanto com, né? Que vaidade é essa que tem que ser o sobrenome? Aí ele falou, cara, não é vaidade, a gente é obrigado a pôr o sobrenome. Então, quando você vê É, lá um escritório de advocacia, Matos Filho, né? Tal, você fala, nossa, esses caras são muito vaidosos mesmo, né? Mas não é, vocês são obrigados, porque é uma questão de responsabilidade. Eu é achei a muito única legal. forma que é permitida, na verdade, né? Eu achei isso muito interessante, porque eu realmente não sabia, confesso. De pequenininho você via os advogados, então, você não tem um escritório, né? Um nome de empresa, como a gente vê, né? Você é obrigado a pôr o seu próprio nome. Uhum. Eu achei isso legal. Mas enfim, depois voltando, Pois professor, se o senhor bem. quiser continuar aí falando mais sobre a LGPD, bom, para a gente ser direto, Sim. várias pessoas que já passaram por aqui já entendem, né? A gente já Uhum. falou, mas quem está aqui, direto e reto, o que, que é a LGPD e por que, que nós chegamos nela? Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela é apelidada de LGPD, mas o correto seria LGPD-P, né? De P. pessoais, porque não é qualquer dado, tá? Isso é interessante. Ela é específica para os dados pessoais, né? E por que que está se fazendo todo esse todo esse rebuliço, né? Toda essa mudança legislativa para proteger os dados pessoais, né? Porque houve um amadurecimento da discussão relacionada à proteção dos direitos da personalidade, né? E a nossa personalidade, ela não se expressa apenas pela nossa imagem, né? Pelas coisas que a gente diz, né? Ela também ela se expressa com as informações que são, vamos dizer assim, gravadas, né? Por conta da nossa existência, né? Então, hoje, e principalmente hoje, nesse mundo que é todo interconectado, com o uso massivo de dispositivos eletrônicos, né, que são computadores, tá? Em regra, um celular ele é um computador, né? Claro. Então, todos nós temos um computador. Hoje, dificilmente ninguém tem, né? Ninguém fica sem esse dispositivo, né? Todo mundo sai de casa aí com a carteira, a chave da casa e o computador, o celular, né? E as nossas interações, elas têm sido realizadas principalmente por esse meio, né? Ainda mais com a pandemia, né? Que nós somos aí orientados a não aglomerar, a não ficar próximos uns dos outros. Então, a nossa forma de interação, ela é essencialmente digital. Então, a nossa vivência, a nossa personalidade, ela fica registrada em todos os comandos que a gente dá nesse computador. É uma mensagem que a gente envia, é um vídeo que a gente assiste, né? Dependendo do dispositivo, ele já, o celular, ele já sabe mais ou menos a hora que você vai acordar, né? E aí você pega ele, ele já te fala, olha, você vai demorar tanto tempo para chegar no trabalho, né? Ele computa quantas horas você dormiu, né? Então, assim, são todas informações que só existem porque um ser humano vive e um ser humano faz as coisas que ele faz todo dia, né? Então, os nossos dados pessoais, eles são uma extensão do nosso corpo, tá? É o que é chamado de o corpo digital, né? E, 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 e essa parte do nosso corpo, né, ela era então capturada sem nenhum regramento específico, né, a gente não sabia direito o que as empresas faziam com os nossos dados pessoais, né, e aí essa discussão começou lá na Europa, né, começou há muito tempo lá na Alemanha, mas aí a Europa estabeleceu aí mais ou menos o padrão que o mundo está seguindo, né, com relação à Não. proteção dos dados pessoais. Então hoje
a mudança qual foi? Todos nós somos titulares de dados pessoais. Então nós fomos empoderados assim, né? E aí as empresas que têm dados pessoais nossos armazenados, elas podem até ter, mas elas têm que prestar contas a respeito desses dados para nós, como para que eles têm, né, armazenado, por quanto tempo vai ficar armazenado, se eu pedir para excluir, né, em alguns casos eles podem excluir, né, porque até isso a lei ela estabelece. Existem hipóteses em que eles são obrigados também a armazenar os dados, né? Entendi, E é claro. por isso que é importante conhecer assim, a legislação para poder identificar em qual ocasião que o, o controlador, que aí foram criadas essas duas figuras, né? O titular, que Sim. somos nós, e o controlador, que são as empresas, né? E aí também foram criadas outras figuras como o operador, que faz alguma parte do tratamento de dados em nome do controlador, e o encarregado de proteção de dados pessoais, que é o DPO, que aí eu acho que DPO. é uma área que é bem mais assim, que se beneficia muito das competências que um profissional de relações públicas possui, né? Legal. Porque, Nós vamos sim, avançar nesse tema para falar sobre que basicamente é um mercado que está se abrindo para o profissional de RP, o famoso DPO, né? Que é isso que isso. você já trouxe. Mas antes de avançar, de novo, sendo bem didático, começou lá na Alemanha, e aí, claro, o mundo seguiu, Europa. Mas por que é ruim, né? Só para também, sendo bem didático mesmo, doutor Júlio, Uhum. por que eu tenho que ter tanta preocupação com o meu dado? O que as empresas estavam fazendo com esse dado? Além daquilo que a gente já sabe de ficar me ligando, oferecendo oferta, blá, blá, blá. Mas por que lá na Alemanha, sabe? Uhum. Teve algum problema, tipo, muito sério? A pessoa foi sequestrada, sabe esse tipo de coisa? Às vezes é importante. Uhum. Por que exatamente lá começou opa, estão usando os dados aí meio solto, precisamos regrar isso. Essa não é uma discussão recente, tá? Claro. Essa discussão na Alemanha já, acho que eu preciso puxar aqui a data, eu não me lembro, mas em torno dos anos 50, 60 mais ou menos, Aham. né? O governo alemão fez a lei do censo lá, e Uhum. aí nessa lei do censo as pessoas eram obrigadas a fornecer os dados e se não fornecessem iriam ser multadas. Olha só. E os dados fornecidos poderiam ser usados pelo governo de qualquer forma, o governo poderia compartilhar com qualquer outro órgão, né, fazer o uso que bem entendesse. E aí as pessoas, os cidadãos, um a um, né, uma multidão deles entraram com várias ações na justiça, e a justiça então pôs um limite, falou assim, não pode ser assim, né? Não é de qualquer jeito, vamos conversar sobre isso, né? E Legal. aí, a partir daí, foi reconhecido o direito que é o que é a origem da proteção de dados pessoais, que é o direito da autodeterminação informativa, ou seja, a informação me diz respeito, essa informação existe por conta da minha existência, é uma extensão Exato. da minha personalidade, então eu tenho poder de decisão Legal. sobre Eu como estou ela será perguntando porque a gente utilizada. fica muito focado no digital, mas isso é legal essa generalizar nesse sentido, né? Que antigamente, nós que somos um pouquinho mais velhos, né, Júlio? As pessoas vendiam lista, né? Claro, já era de e-mail, É, mas vendia lista de contatos. Você parece que pegava o era até na contato da banca do pessoa. jornal, né? Exato, né? Ou então você fazia assim, quando eu lembro que na escola os caras iam lá e faziam, vamos sortear tal coisa. A inocência nossa para ganhar uma bicicleta, dia seguinte os caras estavam te ligando oferecendo curso de informática. Eu sou desse tempo. Aí eu falava, caramba, Exatamente. bicho, é para isso que eles vieram sortear o negócio aqui. Pegaram todos os meus dados e o bobão deu. Então, e o brasileiro é muito, né? Por isso que essa discussão agora começou a. Peraí, é importante meus dados importam para alguma coisa. Eu tenho valor, é o que o senhor colocou, é o nosso o eu digital. Legal, eu quis fazer esse Isso. apanhado para a gente entender, porque muita gente fala assim, e eu estou falando muita gente, eu me incluo nessa, eu sempre brinco aqui, né? Se o Facebook, Instagram, tudo tirar aquilo, conectar com o Instagram, você perde tudo que você não lembra a menor ideia de sua senha, das coisas que você vai conectando, e ninguém lê termos de uso, né?
Eu acho que o senhor lê e Exatamente. outras pessoas da LGPD devem ler e precisam, mas você bate o Nós olho, somos os tem... únicos que leem, tá? Os Exato, únicos que leem. exato. Eu acho que eles Ninguém fazem para mais lê. vocês aquilo. É. E É. assim, 30 páginas, você não vai ver 30 páginas para poder acessar um site. Até uma pergunta da Érica, que ela falou sobre cookies, eu acho que mais para frente o senhor pode Uhum. responder, falando que os cookies e Tá. tal. Mas eu preciso, Júlio, só dar um alô aqui, que eu não dei, ela entrou, eu não dei oi. Ela já me mandou uma mensagem brava. Tá aí, O seu obrigado. microfone ele tá com algum mau contato, às Ah, vezes tá, ele deve dá uma ser aqui sumida, no. assim. Ah, tá bom, desculpa. Deve ser aqui o meu fone. A Carla tá aqui, quem mais? Janaína, que comprava mailing list. Você comprava, Janaína? Olha só, hein? Vamos prender você aí. Mas é isso. E agora, Júlio, com a tecnologia, e que por isso que realmente a LGPD pegou já depois do Marco Civil da Internet, né? Que a gente avançou muito. Você meio que gera o seu dado sem querer, né? Quando você conecta no Wi-Fi de uma cafeteria, quando você vai. Você está gerando, entre aspas, aqueles dados. Não são os dados pessoais, Ah, se você especificamente. está caminhando na Exato, rua, você está exato. gerando porque o seu celular ele tem geolocalização, ele Aham, sabe, né? O Google, isso com o Android no caso, ele está aham, mapeando o seu caminho, né? As aham, antenas de celular também elas sabem a sua posição, né? E é aham, por isso que conseguem se localizar é, bandidos, né? Que usam o aham, celular, que estão em um é, eventual ação criminosa, né? aham. Com a triangulação das antenas é possível se identificar mais ou menos onde a pessoa está localizada. Então não precisa de esforço, não, viu? Assim, é só a gente estar respirando Aham. que a gente está gerando dados pessoais, verdade. Trajeto, né? Eu trabalhei no setor público, a gente discutia muita questão da mobilidade urbana, né? O próprio Uber, isso que você falou, quando você vai chamar um Uber, se você vai no Pilates toda terça, 8 da manhã, a primeira Uhum. que aparece lá não aparece o seu último local que você vai. Ele sabe que 8 de manhã, se você for mais que duas vezes, ele já, opa, 8 de manhã eu acho que é no Pilates, né? Eu acho não, eu tenho certeza porque Ele te sugere, né? Ele consegue identificar padrões no seu exatamente. cotidiano, né? E aí ele tenta entregar a informação mais relevante, né? É meio que assustador isso, sabe? Ó, Exatamente, só é. para você ter um exemplo, porque todos nós aqui usamos o YouTube, né? Aham. Eu acho que hoje é o meio de obtenção de informação mais usado. As pessoas Aham. acessam lá desde para fazer um bife, não Aham. precisa, mas dependendo do bife, você vai lá ver como é Claro. que faz. Ou pintar uma parede, né? Ou estudar um determinado assunto, Pelo né? menos para ser E uma aí o segunda que que opinião, né? acontece? Você vai fazer um churrasco, você fala, mas peraí, deixa Isso, eu ver esse tempero, vamos ver. Aí aparece churrasco a semana inteira. exatamente. E assim, e o que que o YouTube registra, tá? Ele registra qual que é aquela fotinho que você gosta mais, né? Então você clica Aham. lá naquele vídeo, né? Que tem as palavras, determinadas palavras-chave, né? No Sim, começo, ele já registra a sua busca. Você vai sim. colocar lá LGPD, né? Aí ele vai fazer um cruzamento com outras informações para ver se você, por exemplo, é um profissional de relações públicas, ele vai fazer esse cruzamento, vai te indicar alguns vídeos. Aí você vê o título do vídeo, vê lá, RP, LGPD para relações públicas. Você fala assim, isso aqui, né? Isso aqui. Aí você clica, né? E aí ele já começa a computar quanto tempo que você está assistindo do vídeo, né? Então, se você sai, eles até têm essa estatística que eles Claro. dividem com os criadores, né? Quanto Uhum. tempo que é o tempo de retenção que eles falam, né? Aham, aham. Qual que é a porcentagem do vídeo que você assiste e qual é o ponto que ele sai. Então, ele até fala isso para o criador, a pessoa que criou o vídeo, o YouTube informa isso, né? Aham. E aí, se você entra, você assiste ali 3 5 segundos e sai, aí o Google registra isso e aí ele tem um seguinte entendimento. Ó, eu acho que esse vídeo que eu indiquei tem um título enganoso, porque a Aham. pessoa entrou e não vai, Aham. né?
Então e aí ele coleta se você deu like, né? Enfim, se Sim, você comentou, se você compartilhou, né? E aí ele consegue fazer um perfil de você. E aí quanto exato. mais preciso é o perfil de você, quanto mais ele consegue, porque uma coisa é a nossa aparência física, né? Outra Uhum, coisa são as nossas preferências, né? A nossa personalidade psicológica, que uhum, pode ser completamente diferente da forma como o nosso corpo parece. Então, aquele perfil psicológico que ele tem é muito preciso, é assustadoramente preciso, porque ele sabe todos os assuntos que a gente gosta, todos aqueles que a gente não gosta, qual tipo de vídeo que a gente gosta mais rápido, mais lento, exato. enfim. E é o É assim, famoso é se uma. engaja ou não, né? Ah, e quem é criador sabe, ah, ele engajou no começo, ele tá engajando mais, tal. Quais são as palavras-chave? Ô, Júlio, Isso. deixa eu te falar. E aí, para a gente ir trazendo para a questão mais prática, quem tem procurado hoje o seu trabalho, e esse trabalho que você falou que os RPs podem fazer logo mais, explicar um pouco mais o que é o Uhum. DPO e qual é o trabalho, de entre o analógico e o digital, por exemplo. A gente sabe que os bancos, com certeza, né, tem toda uma área, já criaram essas áreas há muito mais tempo, etc. Mas e na prática, assim, Uhum. clubes sociais, todo mundo que de alguma forma, academia, trazendo para uma questão mais básica, vamos dizer assim. Você lá se registra na academia. A academia vai ter que gastar muito só por causa daquela catraca que você tem lá. Agora não na pandemia, mas logo depois. Ou clubes sociais Uhum. que você frequenta a piscina e tal. Porque de alguma forma, trazendo, né, para a realidade que eu falei de que eu atuo de Big Data no Uhum. setor público, a gente sabe quem que vai na prefeitura, quando vai, o que que faz. Mas ainda é muito pouco, porque você não tem nada digital. Mas isso que eu estou falando, a academia tem. Você passa lá o seu crachazinho, sei lá como que as pessoas entram, né? Você faz Uhum. um check-in quando você está no lugar e etc. É, Tem o histórico ali dos exercícios que você faz na exato. academia, Como é né? que é, As aulas que você frequenta mais. exato. Como é que tem sido essas empresas? Elas entenderam já? Elas estão precisando? Como é que é esse mercado agora, falando especificamente disso? É, no momento, vou ser bem sincero, eu entendo que o grau de conscientização, né, do público interessado nisso daí é baixo, tá? Porque essa mudança, ela impacta a todas as empresas, independente se ela faz tratamento de dados em grande escala, pequena escala, essas coisas todas, tá? Porque mesmo que o negócio da empresa não tenha nada a ver com tratamento de dados pessoais, eu não faço marketing, eu não tenho cliente que vem aqui, não, eu só faço venda, né? Então, os funcionários têm os seus dados pessoais sob controle dessa empresa. Então, mesmo que ela não faça, não tenha como o objetivo do negócio deles, né, o tratamento de dados pessoais de clientes, por exemplo, eles são obrigados, pela própria relação de trabalho, a tratar dados dos funcionários, né? Então, Claro. então assim, eu não consigo visualizar uma hipótese em que uma empresa não tenha que se adequar, tá? Mas existem alguns segmentos que estão sendo impactados primeiro, né? E, 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 e eu tenho percebido que são empresas da área da comunicação, tá? Gente que trabalha com vendas, com marketing, agências. Por quê? Não é por conta do que os titulares estão perguntando, porque os titulares ainda não se ligaram. Os titulares Aham, somos nós, tá? aham, aham. Não é por conta dos titulares, não é por conta das multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Então, esse né? Que, parênteses, só rapidinho, você falou de multa, que é onde eu quero chegar. Quem é que vai me uhum. cobrar? Quem é que vai bater na minha porta lá da, da minha academia, por exemplo, os dados dos seus alunos e tal? Bom, a princípio existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porém, o uso indevido de dados pessoais, ele se caracteriza, ele está dentro do espectro daquelas
irregularidades relacionadas à relação de consumo. Tanto é que nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm uma lei nacional, os estados eles regulamentam de forma diferente, né? No caso, hoje, a lei mais proeminente lá nos Estados Unidos é a da Califórnia, que é a lei de consumo, não, a lei de proteção de dados do consumidor. Lá é assim, tá? Então, assim, a relação de... Então, por conta do uso indevido de dados pessoais poder ser caracterizado como um acidente de consumo, por exemplo, Olha só. Os PROCONs, eles poderão atuar também nesse sentido. Tá? Legal. Ao Ministério Público, né, principalmente aqueles que são mais voltados para essas questões relacionadas ao consumidor, também poderão fiscalizar. Tá? Legal. Então, assim, além da... Assim, o que eu estava dizendo é que não é a multa que está pondo medo nas empresas, porque muita gente acredita que talvez isso seja prorrogado, que isso não vai pegar, né? Tem muito... Eu não sei se alguém perguntou aí, depois você vê se alguém perguntou se a lei vai pegar, porque é uma pergunta sempre que ouve, sempre né? aparece, que sempre aparece, porque as pessoas no Brasil estão acostumadas às vezes, né, ir empurrando até quando der, né? Não, mas essa Mas vai nesse pegar, tem que caso, pegar, ué. mas nesse caso ela vai pegar por autoridade nacional só. Mesmo Sim. que a gente não tivesse uma autoridade nacional de proteção de dados fiscalizatória, né, os titulares, que somos nós, né, nós que vamos fazer essa lei pegar. Entendi. Né? Assim, vai ter aquelas pessoas que não vão dar bola, mas vai ter várias pessoas que vão exercer os seus direitos de proteção de dados, né? Mas voltando à questão dos segmentos que são mais impactados, assim que a gente tem visto uma demanda crescente, são empresas que geralmente são fornecedores de grandes empresas. Entendi. Por quê? Tá? Por quê? Porque a questão do compliance, né, a questão da gestão de riscos, ela é muito mais madura em empresas de grande porte. Principalmente aquelas que são multinacionais, que às vezes já estão até em conformidade com a legislação europeia, então para elas não custa nada. Então elas já estão em conformidade, elas têm uma gestão de riscos. E a melhor forma, a forma efetiva para gerir esse risco com relação ao uso indevido de dados pessoais é obrigando os seus parceiros comerciais e os seus fornecedores a se adequarem também. Principalmente se algum desses fornecedores faz algum pedaço do tratamento de dados pessoais. E Entendi. aí as agências se encaixam nesse segmento, porque Legal. as agências elas fazem uma parte do tratamento de dados pessoais que às vezes sei lá, vamos ver que ela está fazendo uma campanha, né? Para o cliente. Então ela tem que fazer ela faz uma landing page lá, e aí na landing page tem um formulário de coleta de dados, né? Então ela está fazendo a parte do tratamento aqui que eu posso identificar é a coleta. Pelo menos a coleta ela está fazendo em nome de uma outra empresa. Então essa empresa, o cliente dela precisa garantir que o seu fornecedor, nesse caso a agência, vá agir da melhor forma, com as melhores condutas. Entendi. Então aí vem aquele aditivo contratual, fala assim, olha, eu queria que você assinasse esse aditivo aqui, falando que você vai seguir direitinho aqui as nossas orientações com relação aos dados pessoais, né? Ou pedir uma declaração de conformidade, aí a agência vai lá e fala... Isso. Era isso que eu ia perguntar também. E aí acho que você já pode falar, a gente está com meia hora aqui, sobre o DPO, que é o profissional na prática disso. Eu vou dar nomes aqui, não tem problema. Eu sou amigo da dona Luísa, tô brincando. Mas ela é uma grande amiga do Brasil, vamos dizer assim. O Magalu vai fazer uma campanha, contrata uma agência,
Eles são Uhum. uma empresa que ficou famosa com as ações na bolsa e etc. Eles têm Uhum. além do compliance básico, eles têm ações na bolsa, ele tem toda a questão deles. Americanas, pode ser qualquer uma dessas. O próprio Mercado Livre que Uhum. está na bolsa também. Quem é que fala, quem é que garante, né? Porque você falou, eu sou atendido por uma agência de RP e eu falo assim, eu quero um certificado aí que você cuida bem dos dados. Eu falo, não, pode deixar, eu cuido bem dos dados. Mas quem é que me garante isso? Já tem um documento, existe todo o procedimento. Eu acho que é legal para a gente dizer assim, qual que é a Uhum. prática desse trabalho do DPO e Uhum. existe sim uma certificação e etc. E aí que É, vocês é, entram e a gente também. isso, exatamente. Então, só para concluir aquela questão da onde vem essa demanda, né? É justamente essa Aham. parte. Aí a agência fala, não, eu estou em conformidade, né? E vai lá e assina. Aí ela sai correndo atrás de realmente estar em Claro. conformidade, né? Uhum. Então, para se buscar isso, e inclusive a lei estabelece certos requisitos aí, que é É. a criação desse cargo novo, que é o encarregado de proteção de dados. Tá? A LGPD estabelece que todas as organizações, né, todos os controladores tenham um encarregado de proteção de dados pessoais. Né? Aham. E o que ele faz? Né? Como a lei define, ele é um canal de comunicação entre os titulares e a organização, o controlador, as autoridades e o controlador. Então ele é um RP, entendeu? Não Exato. tem, sabe, assim, é claro que. Pode falar. Não, eu queria só para a gente estabelecer mais ou menos de onde é que diz o tamanho daí. Por exemplo, se tem uma academia, se eu Uhum, tiro a minha carteirinha, né? Que eu sei que é isso que acontece agora, né? O DPO. uhum, Eu tenho competência para cuidar dos dados da sua empresa. A partir de uhum. quantos dados, assim, nós temos esses níveis? Grandes empresas, banco, etc. Um banco que tem 10 milhões de clientes precisa ter 4, 5 de PO, 100, um departamento. Existe isso na lei? Não. A lei fala que todo controlador precisa ter um encarregado, tá? Interessante. Mas a lei também prevê que as microempresas deverão ter tratamento diferenciado, Legal. tá? É isso aí. Mas esse momento ainda, isso ainda não foi definido, tá? Então Entendi. ainda a gente tem a expectativa de Que que legal. essa exigência às vezes não esteja presente para organizações pequenas, né? É. Mas no momento ela é assim, não tem nenhuma exceção. Todos os controladores precisam ter um encarregado de proteção de dados, Muito tá? legal. E sim, a gente imagina que talvez futuramente empresas pequenas, né, às vezes tem empresa que é só uma pessoa, é só o Sim, próprio claro. dono, o próprio Sim. empreendedor. Então ele já, se ele não for ter um encarregado, um DPO, ele vai precisar também se, se qualificar para poder atender essa demanda, porque Aham. senão o negócio dele também pode estar sujeito aos riscos aí das multas, né, Claro. e de ações judiciais com conflitos com os titulares, né? Aham. Então, Eu acho que assim, também varia muito, né, doutor Júlio, a questão principalmente isso que você falou, da questão dos dados, né? Porque de um tempo para cá, com essas coisas do telemarketing e tal, é que as pessoas falam, mas onde você arrumou meu telefone, entendeu? Né? Não, uhum, e alguns assim, outros vão falando e tal, e por causa de muito golpe, né? Assim, então quase que você não uhum, conseguia localizar. E aí uma dica para quem tá vendo aqui, eu sempre paro de receber ligação de algumas dessas, é a hora que eu falo para as pessoas, falo, viu, mas da onde você pegou meu telefone? E aí o cara, uhum, não, veja bem, não sei o quê, para de ligar. Agora, quando você recebe uma ligação da exatamente. Folha de São Paulo, você sabe, você já foi assinante, você assinou lá sem ler direito os termos do uso que eles podem entrar em contato, enviar propaganda, e etc, etc. Mas muito legal, mostra que realmente tem um mercado que está se ampliando e, para usar uma gíria, né, professor, a gente está chegando agora, é tudo mato ainda, né? Tudo mato
nessa Exatamente, questão da exatamente. LGPD, se vai ter um enquadramento diferente para micro e pequena empresa, mas que realmente é um mercado que se abre para um profissional de comunicação que daí vá fazer um curso da Collins para entender mais, para se qualificar, né? Estar em contato com É, vocês e atuar nessa área de proteção de dados, que é muito interessante. E acho que é legal isso que você colocou, porque as grandes empresas, elas têm, né, como eu listei o Magalu, Americanas e outras que trabalham com vendas, com relacionamento direto com o cliente. Mas, por exemplo, eu comecei a pensar agora em rede de hotéis. Melhor, já tinha uhum, pensado, mas agora entendendo. Toda vez que você chega num hotel, você tem que preencher a bendita da fichinha lá, e você tá lá dando seus uhum, dados, etc, etc. Os mais tecnológicos, você já tá fazendo check-in com o cara sabe que você, de onde você está vindo, para onde você está indo. E aí, só para trazer uhum, uma coisa atual, que eu acho que tem um pouco a ver com a LGPD, obviamente, tem tudo a ver, mas as pessoas não se ligaram muito, é o cadastro das vacinas. Né? Eu tive uhum, recentemente em Florianópolis, e não sei que no Reino Unido também é assim, em Londres principalmente, uhum, para a questão da rastreabilidade de onde você passou, né? Alguns uhum, restaurantes em Florianópolis, mesmo com a pandemia, você falava, eu tô aqui agora, faça o seu check-in para a gente saber. Caso você tenha um caso de Covid, o cara consegue saber, o fulano passou por aí e tal. Eu achei muito legal esse uso da tecnologia a favor da uhum, saúde. Eu acho que se você quiser falar um uhum. pouco, doutor, sobre isso, se você tem algum. Com certeza o senhor sabe do Uhum. processo, mas eu não sei se o senhor tem ainda, se de alguma forma trabalhou com essa questão e está entendendo, fez algum estudo sobre Sim, isso. sim, O documento nomeando os responsáveis é suficiente para comprovar a conformidade? Ah, olha só que legal. Então, assim, como eu citei aqui, redigir um documento só uhum. nomeando os responsáveis é suficiente para comprovar a conformidade? Se você quiser falar mais, o M. Roticelli, tipo, quem define, assim, o CEO da empresa fala, não, minha O que responsável é é fulano de tal. suficiente, né? As Exato. pessoas querem saber o que é suficiente, né, para estar em conformidade com a lei, tá? Exato. Olha, a gente só vai saber mesmo, né, quando chega o primeiro pedido de acesso aos dados do titular, tá? Aham. Você precisa preparar a organização para esse momento. Olha, eu Entendi. recebi aqui um e-mail de um cliente nosso que quer saber aonde estão armazenados nossos dados, qual que é a base legal para o tratamento de dados, né? Eu posso fazer isso. Eu Estar em... sou cliente, eu posso mandar para o meu banco agora um e-mail. Pode, Olha, e aí, pode. como é que vocês estão fazendo meu dado? O que vocês estão usando? Isso, exatamente. Como que Legal. vocês coletaram, né? Por quanto tempo que ele vai ficar armazenado? Que Essas legal. coisas todas. Para que finalidade, né? Aham. Porque a finalidade é o principal, tá? Claro. Então, assim, se você preparar a empresa para estar apta a responder a esse pedido, já é um bom caminho, tá? Já é mais da metade do caminho. Porque Legal. para que você responda isso, você precisa ter antes ter realizado um trabalho dentro da organização e entendido, né, identificado quais são os departamentos que têm dados pessoais, quem são os seus fornecedores de e-mail, de servidor, sabe, de armazenamento, Legal. né? Você precisa saber tudo isso porque a gente precisa, assim, o mínimo é você conseguir responder essa requisição de um titular, né? Porque é através dessa requisição que ele está exercendo o seu direito, né? Legal. Então, em primeiro lugar, você precisa estar apto a responder e realmente ter um canal de comunicação com ele. Legal. Porque através da onde que ele vai falar com você? Através do atendimento, através Exato. o atendimento Então, ele vai saber vai saber pegar esse pedido, né, e responder aqui dentro. Ele sabe com quem ele tem que falar e é por isso que a lei ela não está errada, tá, em indicar claro, a necessidade de um profissional, porque é um assunto tão específico que é necessário mesmo uma pessoa específica para poder responder com segurança, porque se você passa uma informação errada,
para o titular, isso caracteriza aí uma violação dos direitos dele, né? Legal. Porque você está ocultando a informação correta, seja por omissão, né? Seja por dolo, né? Então, é importante, esse é o mínimo, tá? Aí, o ideal, o que que é o ideal? Aí, quanto mais ideal, mais é necessário, aí eu vejo uma oportunidade para os profissionais de relações públicas, né? Legal. Porque o ideal é se instituir um modelo de governança de proteção de dados. Fala assim, olha, aqui dentro as coisas com relação à proteção de dados vão acontecer desse jeito, desse jeito. Então, fazer uma política de segurança da informação, porque hoje os dados pessoais eles inevitavelmente são tratados através de sistemas, né, através de computadores, né, de segurança da informação. E segurança da informação não quer dizer só computador. Aquele Claro, armário que tem papel dentro, exato. ali tem informação. E a política de segurança da informação também se aplica àqueles documentos e àquelas informações, né? Legal. Então, você tendo uma política, e não é aquela política que você copiou da internet, não, aquela que tem a ver com a sua organização, né? E aí, a partir dessa política de segurança da informação, fazer as políticas de privacidade, a de uso de computadores, né, de uso de dispositivos próprios, porque às vezes os funcionários usam o próprio celular na organização, né? Isso precisa ser colocado dentro desse programa de gestão, né, de dados pessoais. E aí, falando em sistemas de gestão, nós estamos falando em compliance, né, que Legal. também é uma área que se beneficia muito dos profissionais de relações públicas, né? Porque Principalmente na questão de comunicação e engajamento. Mas, o Júlio, isso, só para a gente comunicação já responder interna. uma pergunta que está aqui e acho que vai ao encontro do que você está falando. A Cristina Uhum, perguntou aqui, situação dos hospitais, o que tem dados sensíveis também, o que você sugere para a instituição? Então, assim, você começou a falar, eu citei a questão do uhum, cadastramento da vacina, não estou colocando em uhum, questão a pessoa de cadastrar na vacina, que eles vão usar os dados, mas se você já teve essa uhum. experiência tanto no público e privado com a questão da saúde, se discute muito no Brasil essa questão do prontuário eletrônico, por isso que a gente nunca avançou, mas acho que agora é o momento. O que você sugere aí Uhum. para a Cristina? Com relação aos dados da saúde, né, ela é meio que uma exceção da lei, né? Não é uma exceção, mas é uma base legal, tá? Aham. Para a finalidade de proteção da vida e da saúde, os dados pessoais, eles são, você pode fazer o tratamento dos dados pessoais. E, em alguns casos, esse tratamento, inclusive, é obrigatório, principalmente em hospitais, eles são obrigados a guardar certas informações e eles são obrigados a informar, às vezes, o Ministério da Saúde, outros órgãos, né? Tudo isso para proteger a vida, né? Para proteger a saúde das pessoas. Então, não é que o tratamento de dados pessoais realizados dentro de algum hospital ou alguma organização da área da saúde, ela é ilegal, né? Pelo contrário, ela não só é legal, como em alguns casos ela é obrigatória. Só que, ainda assim, isso não dispensa que ela realize um trabalho para identificar aí os riscos com relação aos tratamentos, né? Porque ela tem fornecedores. Então, às vezes, o vazamento não ocorre ali, mas vai ocorrer lá na empresa que armazena os dados para ela, né? E aí, a responsabilidade é do controlador. Então, e outra coisa, o uso desses dados pessoais dentro de um hospital ou uma organização da área da saúde, elas são permitidas desde que preservada a finalidade, tá? A LGPD veio estabelecer um ponto muito importante que é sempre proteger a finalidade. Se você Interessante. coletou aquele dado para determinada finalidade, ele só pode ser usado para aquela finalidade. Se o cliente autorizou o uso através de um consentimento, alguma coisa,
autorizou o uso dos seus dados, o uso dele tem que obedecer a aquela finalidade, tá? Mesmo porque o consentimento ele é uma decisão informada. Então ele é informado de para que ele está fornecendo aquele dado e ele dá o consentimento. Então, se você muda depois o consentimento, muda a finalidade, você enganou o titular, você induziu ele a dar um. E são questões que parecem fáceis de responder, mas elas só podem ser respondidas de modo absoluto se realizado um trabalho dentro da organização, né, com interação com todos os departamentos que fazem algum tipo de tratamento de dado pessoal, para identificar aí quais são os dados, qual é a finalidade, por quanto tempo. E tem isso também, as organizações da área da saúde, alguns, principalmente laboratórios, eles têm que guardar os dados durante um período de tempo. E existe uma legislação específica que nem é a LGPD, é a legislação específica da área, né? Eu acho que é um Então, pouco disso também, eu acho que é a dúvida dela, não só dos hospitais, mas plano de saúde, né? Todas essas áreas da saúde, tratamento. E acho que é uma coisa importante também de falar que algumas dessas áreas, assim como é a questão, eu já trabalhei com dados de radar, que você mantém a privacidade, né, do nome. Às vezes, quando você detecta lá uma coisa, você tem acesso àqueles dados, mas você tem a infração, por exemplo, São Paulo tem tantas infrações, tal. Quem é o dono do dado sabe, né? Mas no radar ali você fica identificado só, você tem a privacidade do nome, você tem os dados privados, continuam privados, mas você sabe quantos carros passaram naquele lugar, quantas, né, excesso de velocidade, serve para um monte dessas coisas. Mas voltando para a tecnologia, e a gente responde a questão da Érica lá do começo, que é a nossa delegada lá no Vale, como é que é, e acho que todo mundo passou por isso recente, porque tiveram essas mudanças, não só da LGPD, mas dos sites aí, que é os cookies. O que eles fazem basicamente, além da questão de navegabilidade? Tem a ver um pouco com LGPD ou não tem nada a ver? É mais uma questão tecnológica? Não, tem a ver com a LGPD porque os cookies eles podem coletar dados pessoais, né? Ah, entendi. E vai um pouco além também, tá? Porque o cookie, na verdade, é um arquivo que é gravado no seu computador. O Aham. cookie não fica lá, o cookie fica aqui. Tá pedindo Então um acesso para tá o seu pedindo uma computador, né? permissão para escrever alguma coisa no seu computador e também para gravar nesse arquivo alguns dados do seu uso ali, né? Alguns cookies eles são anônimos, né? Eles permitem o rastreio de algumas coisas, mas de forma desvinculada, né, ao titular, né? E existem outros cookies que podem identificar de forma precisa quem é, né, o titular. Então, é prudente, né, informar o usuário que ele vai ter algum cookie, vai ter dado, né, terão dados coletados com esse uso. Aí a Érica até perguntou que ela disse que alguns sites só permitem acessá-los se permitirem os cookies. Verdade. É verdade. Aí assim, eu acho que é pior para eles, tá? Porque se não, porque no caso de eu não concordar com a criação do cookie, então eu vou sair, vou para outro fornecedor, É vou verdade. conseguir esse conteúdo, acessar esse serviço em outro lugar, né? Então, e existem os cookies que são aqueles que são extremamente necessários, que eles ajudam até a apresentar a página de forma correta, então alguns são necessários mesmo, tá? E esses você geralmente pode aceitar. E aí existem aqueles que são para finalidade de marketing, que aí podem cruzar informações com outras empresas para entender o seu perfil, para atender, para apresentar publicidade e tudo mais. Aí esses vocês podem bloquear, né? Mas a princípio os cookies eles são arquivos que armazenam dados pessoais de forma anônima, né? Mas como é uma coleta de dados pessoais, você tem que informar ele.
E ele também, se o titular quiser, ele pode perguntar quais são os cookies. Inclusive, o Google Analytics, né, que é o mais usado Sim. assim para sites e tudo mais, nos termos de uso do Google Analytics, o Google diz que é obrigatório você informar o usuário do seu site que você usa o Google Analytics. E aí o Google Aham. já fornece uma tabelinha assim de para que finalidade que é, aonde fica armazenado, por quanto tempo com o usuário, tá? Mas aí hoje o pessoal tá mais sensibilizado com essa questão dos cookies porque todos os sites estão pedindo, né, pra gente. É. Ah, você aceita, você não aceita e tudo mais. Alguns estão fazendo de forma correta, outros não estão fazendo de forma correta, né? Eu aceito tudo, eu sou um Então, vendido. Eu só não clico em link de WhatsApp, que você vê que é golpe, essas coisas, mas esses cookies eu aham. vou, tô nem aí. Eu sou do tempo do É, pop-up, doutor. Você imagina, você lembra quando você entrava no site e abria 18 pop-up? Pior invenção da internet, eu acho. não, Tempo do IG. na época que spam era normal, spam, a gente recebia Exatamente. spam assim, a gente respondia para parar de enviar, o pessoal dava risada na nossa É cara, né? verdade. Era assim antigamente. Eu sou Mas dessa época aproveitando também. só, a gente está partindo para o final, a gente teve aí 5 minutinhos de que o senhor estava lá escondido, mas vamos falar É, até mais uns cinco tava minutinhos aqui, perdido. sem problema. Dá um oi aqui Uhum. para a Thaís Fetter, ou Fetter, que passou por aqui, uma RP no exterior, famosa essa RP. Qualquer dia vamos falar mais com você sobre como é que são os dados no exterior. E o engenheiro Alexandre também mandou um alô aqui. Mas aproveitando, Maravilha. sobre essas big techs, né, que o senhor falou do Google, a gente pode falar do Facebook, o próprio YouTube, todos esses conglomerados. Uhum. E aí, falando de Osasco, iFood, que eu falei, a Uber que está indo para aí, com Uhum. campus, o Mercado Livre e várias outras empresas que tratam esses dados, obviamente, que com certeza Uhum. estão alinhadas com a LGPD. Eu queria que o Uhum. senhor falasse de você aí em Osasco, se participou ou não, qual que é a relação aí com que faz a Comissão de Direito Digital da OAB Osasco e deixar suas redes, deixar o convite para os Ah, cursos do sim, claro. Collins, dizer esse meio que partindo para esse encerramento, mas dizer e também por que essas big techs foram apertadas, né? Os Estados Unidos andou apertando lá, não só no final da gestão do Trump, quando o Facebook baniu a página dele, mas o pessoal chamou Uhum. o Mark Zuckerberg no Congresso e tal, e eles tiveram que baixar um Uhum. pouco a bolinha, né? Porque eles estavam muito dono de dados e fazendo coisas antidemocráticas, inclusive. Então, acho que podia dar um cenário macro de tudo isso e dessa importância para a gente fazer uma amarração final aqui. E citando Osasco, Sim, que está aí o grande polo hoje atrativo dessas grandes empresas, como iFood, Mercado Livre, Uber, etc. sim, claro. A questão das big techs, né? A gente falou agora há pouco dos cookies, né? Eles estão já discutindo de 2, 3 anos, os cookies deixarão de existir, tá? Serão substituídos por outra tecnologia que permita um controle maior pelos titulares, tá? De dados pessoais. E aí, Legal. quanto à Comissão de Direito Digital de Osasco, né, ela é formada por diversos profissionais de áreas distintas, inclusive da área da comunicação também, temos jornalistas, temos pessoas da segurança da informação, advogados, estudantes, né, todas pessoas que buscam aí é, é, participar de discussões acadêmicas, né, a respeito de direito digital e proteção de dados pessoais. A comissão está de portas abertas para quem quiser participar. Tá? Depois vocês podem entrar em contato comigo aqui através do Instagram, que eu acho que é o contato aqui mais fácil, né, para vocês entrarem em contato, para vocês conhecerem, participarem da próxima reunião, para poder conhecer os trabalhos, né, os nossos projetos, as nossas propostas,
e contribuir e aprender também, porque lá é um espaço para troca de conhecimentos, né? E aí, quanto à questão que a gente sempre fala aí, eu não sei, essa live ela está dentro daquele programa Empregabilidade, não está? Também, também. Então, exatamente. Então, muita gente achou que o surgimento da LGPD ela veio para e surgiu uma oportunidade muito grande para advogados e para profissionais de segurança da informação. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. São as áreas que mais tem a ver assim num primeiro olhar, tá? Só que para a aplicação efetiva da proteção de dados pessoais através de um sistema de gestão ou através de qualquer outro tipo de consultoria, é necessário uma expertise muito grande em comunicação, né? Que às vezes essas outras duas áreas, o jurídico e a segurança da informação, às vezes elas têm menos essa competência, tá? Não é, vamos dizer assim, o, o habitat natural, tá? Existem, claro, os advogados e profissionais de TI que são excelentes na parte da comunicação, relações interpessoais, relações entre empresas, mas Claro. a gente sabe que existe um profissional que tem, né, já está mais ambientado a esse tipo de questão, né? Então, assim, o que faltaria para um profissional de relações públicas para se qualificar melhor, né, seria buscar aí compensar e buscar aí o conhecimento um pouquinho, o necessário, né, para da área jurídica e também de segurança da informação, né? E aí pensando nisso, a gente junto com o HERP, a gente pensou em fazer um curso voltado para esse público, que é o curso de LGPD na comunicação, né? Que a gente já tem, já, uma ou duas turmas já foram, né? Essa é a próxima turma, agora começa dia 6. Inclusive também vocês podem buscar mais informações aqui conosco, né? Isso. E que é justamente para preencher essa lacuna, né? Para preparar um pouco melhor para que essa transição possa ocorrer de uma forma mais tranquila, né? É um curso que ele é introdutório para essas questões jurídicas de segurança da informação, mas que um profissional de relações públicas já vai poder entender e ele logo percebe aonde ele se encaixa, tá? Foram bem legais essas turmas que a gente já teve e eu espero aí encontrá-los, né, no curso ou nas nossas redes ou na comissão de direito digital da subseção de Osasco, tá? Para mim, ó, foi uma honra te conhecer, né? Eu gostei demais, assim, eu espero que nós nos encontremos mais vezes, Aloísio, né? Legal. Desculpe pelo atraso aqui no começo, Não, porque sem eu fiquei problema. aqui esperando, eu estou aqui esperando, né? Falei assim, eles vão me chamar. Eu nem lembrei que eu tenho que entrar e pedir, né? Sem Eu problema. até cobrei Normalmente eles aqui, ó, eu eu tô mando um aqui. WhatsApp pro convidado, a gente fala um pouquinho antes, mas hoje eu não consegui falar com você, mas eu mando depois um áudio agradecendo. Então vamos partindo para o Não, final. Advogado, advogado Július, Julios, isso, igual o pai do Cris. A isso. Carla Testa aqui mandando a Collis. Collis não é Collins, muita gente fala Collins, mas é Collis com dois L's. Olha, Educacional, dia 6 de julho. Um abraço para o Conrado, que chegou aqui no final, e para Vanessa Acostas. Mas é isso, doutor Júlio. Obrigado mais uma vez. E bom friozinho para você aí em Oz. eu que, E muito eu que obrigado mais uma agradeço. vez. Eu que agradeço e espero reencontrá-la em breve, Em tá? breve, vou fazer o curso de vocês logo mais. Então tá, muito obrigado, viu? Obrigado a todos, Tchau, obrigado abraço a pela todos que estiveram presença por de aqui com a todos. gente. Lembrando A que a gente se live vê em fica breve. salva, tá nos nossos canais, além do IGTV, ela vai pro YouTube em 2 dias. Abraço. Obrigado, abraço.